com a sacanagem que fizeram com o São Paulo em termos de mando de campo, a pior tabela entre os grandes, a chance, e eu tenho falado isso desde que saiu a tabela de rebaixamento no Paulista, ela é gigante. Por tudo isso que você falou, envolvendo o campo do São Paulo, né? A Barra Funda não tem mais comando, né? O Carlos Belmonte e seu grupo, que estavam lá durante 5 anos, saíram. Você citou bastante as questões estruturais, né? Não só o departamento médico, outros departamentos sofreram modificações. Muita gente chegou nesse final de ano e nem conhece os jogadores. E, além de tudo, o grupo foi perdendo os seus 2 principais líderes, né? E o último que saiu, o Luiz Gustavo, dá aquela impressão de ter saído por ter falado demais. Isso, para jogador, pega muito mal, né? Eu acho que a minha grande preocupação é que esse momento do São Paulo no campo, o São Paulo time, comissão técnica, jogadores, direção, eles têm muito pouco de conhecimento do São Paulo. Isso me preocupa bastante, né? O São Paulo tem um técnico estrangeiro que não está acostumado a viver no caos na carreira dele. Tem um diretor de futebol que é executivo de futebol, que é experiente, tem passagens em diversos clubes, mas não é exatamente um cara que viveu o São Paulo na vida dele muitas vezes. É só essa experiência dos últimos 4 anos, que é o Rui Costa. E tinha o Muricy, né? Que é um cara que, em algumas vezes, quando tinha uma função mais determinada e específica, num outro tempo, salvou o São Paulo do rebaixamento também, mas como técnico, como foi em 2013. Né? E que é um cara, esse sim, que conhece muito o São Paulo e os momentos em que o São Paulo entra numa situação muito complicada como essa. Por mais que a figura do Muricy muita gente achasse que fosse decorativa nessa estrutura, a saída dele, para mim, não é boa, sabe? Por mais que eu entenda, ele está sendo muito pressionado por todos, porque hoje quem se mantém ao lado do Casares, ele foi uma das bandeiras do Casares, o primeiro funcionário a ser contratado, acaba se queimando completamente. Mas eu acho que nesse ano, sobretudo por essa circunstância, ele teria uma outra importância no vestiário, no dia a dia, seja para dar um rumo ao Crespo, chacoalhar alguns dos principais jogadores, fazer o elo com a torcida. Então, eu acho que é uma perda, confirmando a saída dele nessa estrutura. Eu tenho que fazer uma comparação com a situação passada, porque ele é muito recente, do Corinthians em 2025, que teve um processo de impeachment duríssimo, vivia uma crise econômica duríssima, teve muitos problemas extra-campo, mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu lidar com isso para que não afetasse tanto dentro de campo. Não que não tivesse afetado. Se você reparar, hoje tem jogador do Corinthians pós-título da Copa do Brasil, lembrando da época, como o André Ramalho, chorando, né? Tipo, putz, não é simples. Mas eu acho que o Corinthians ele teve algumas diferenças em relação ao São Paulo para superar esse momento no campo. O primeiro, ele tinha um time melhor que o do São Paulo. Talvez esse único fator já explicasse e já deixasse o São Paulo preocupado. Mas bem melhor, time titular. Segundo, o lunático do Augusto Melo, que acabou impeachado, ele decidiu dever para todo mundo, mas não dever para os funcionários e jogadores que trabalhavam naquele momento. Ou seja, ele parou de pagar qualquer clube, parou de pagar qualquer fornecedor, parou de pagar qualquer coisa, mas dos jogadores, dos funcionários, ele mantinha em dia. Terceiro, o técnico que o Corinthians contratou é um técnico que até hoje está no Corinthians acostumado ao caos, né? Experiente. Eu imagino assim,
Você é fã do Dorival? Não, mas eu acho que o Dorival saberia lidar com essa situação no São Paulo melhor que o Crespo. E possivelmente com o Dorival, até o Muricy não sairia, faria uma. Como fizeram aquela composição, porque são caras da mesma geração, experientes e tudo mais. Então, o Dorival, acho que para o Corinthians foi importante naquele período. E quarto, sobretudo a quarta diferença, que é um motivo de, acho que de orgulho do São Paulino, mas é o que mais me preocupa para esse ano. O São Paulino, ou quem vive o São Paulo, quem trabalha no São Paulo, ele não está acostumado ao caos como o corintiano está. O Corinthians tem na história o caos. Ele teve do Alibi, um 0-0, ele teve Kia Jorabichian, ele teve invasão de CT, ele teve MSI, ele teve tudo, teve rebaixamento. E o corintiano ele consegue rapidamente desligar um pouco a chavinha e se conectar ao jogo do próximo fim de semana ou no meio de semana. E ele vai no jogo. Ele vai lá, vai 40 mil, encher o saco em Itaquera. Mesmo que ele já não tenha o mesmo desempenho em Itaquera que teve em outros momentos. Então, o Mauro César, meu colega, até ele fala, putz, quando você está comparando com o Corinthians, está comparando com o fundo do poço. Mas eu falei, é mais ou menos a situação do São Paulo hoje. Não é que eu estou vangloriando o Corinthians. Pelo contrário, acho que o Corinthians conseguiu se virar. A dívida triplicou, é verdade. Esse preço vai chegar, está chegando, vai ter comprometimento, mas no ano mais difícil da história do Corinthians, o Corinthians se virou. E agora a missão é com o São Paulo. E aí que está, o São Paulo não acostumado a esse caos todo, ele está meio atordoado. O torcedor, o treinador, o jogador, né? Eu achei a declaração do Luciano interessante porque ela revela, logo depois do jogo, né, quase uma súplica ao torcedor, mas você vê que ele sabe o buraco onde eles estão, mas ele precisa de alguém para empurrar, eles precisam, para eles saírem desse estado de letargia, de apatia. Não é fácil. Então, eu espero que quinta-feira a gente consiga alguma fagulha para chacoalhar o time durante 90 minutos e conseguir uma vitória na marra. Que é só com vitória, e daí talvez venha uma outra vitória na sexta, fora do campo, e talvez só com vitória que essa coisa mínima. Num time de futebol, o mais importante é vencer. Né? E o São Paulo tem, hoje em dia, uma enorme dificuldade em vencer. Então, é isso que me preocupa no momento.